A vingança. Dizem que esse é um prato que se come frio, mas com certeza ele é muito mais divertido quando é servido do jeito mais passivo-agressivo possível. De presentear o valentão da escola com um picolé de cocô, a expor de forma vergonhosa um golpista. Vem comigo dar uma olhada em algumas das melhores vinganças passivo-agressivas das pessoas. Maluquice maluca. Ser traído é o suficiente para deixar qualquer um maluco. Mas e se você fosse traído, rejeitado e então avisado para pegar as suas coisas e ir embora? Tudo isso enquanto sua parceira estava fora, em uma viagem de trabalho. Bom, foi precisamente isso que aconteceu com um homem chamado Duke. Mas foi então que ele decidiu que deixaria ela doida, literalmente. Depois de se recuperar das notícias brutais, Duke comprou um punhado de pequenos emissores de som. Esses dispositivos são realmente irritantes. Eles emitem sons baixos, quase inaudíveis, em intervalos aleatórios de tempo. Sabe, aqueles sons que praticamente não são assustadores, como risadas de crianças e ruídos de outras coisas sendo arrastadas. Então, pouco antes de sair da casa, Duke escondeu esses pequenos emissores de som em todos os lugares possíveis. Alguns meses se passaram e Duke resolveu sair para se divertir com um amigo. Quando ele perguntou se Duke conhecia alguma peça divertida para pregar nas pessoas, Duke começou a contar para seu amigo sobre os emissores de som, e ele começou a rir sem controle. Naturalmente, Duke perguntou o porquê. Acontece que sua ex-namorada e seu novo parceiro só ficaram juntos alguns meses. Aparentemente, os dois começaram a reclamar para todo mundo sobre os barulhos estranhos e inexplicáveis que eles estavam ouvindo pela casa. Mais do que isso, eles normalmente ouviam sons diferentes um do outro. Nenhum dos dois tinha qualquer ideia do que estava acontecendo. E depois de um tempo tentando descobrir o que causava os ruídos, o novo parceiro chegou à única conclusão possível. Os dois estavam ficando malucos. Incapaz de suportar a situação, ele deixou a casa e o relacionamento para trás. E a ex-namorada de Duke se mudou pouco tempo depois. Quando seu amigo terminou de contar a história, Duke tinha um grande sorriso em seu rosto. A única coisa realmente maluca sobre tudo isso é que o plano de Duke tinha realmente funcionado. E muito bem. Não mexe comigo. De vez em quando a gente encontra pessoas que são idiotas, simplesmente porque elas são... idiotas. O usuário do Reddit Troubled Neighbor encontrou um grupo de garotas assim, enquanto ele jantava em um de seus restaurantes favoritos no começo de 2022. Elas até pareciam legais a princípio, ao se sentarem na mesa ao lado da sua, sem causar qualquer confusão. Mas quando elas foram embora, uma delas esqueceu um par de óculos. A garçonete rapidamente perguntou se ele poderia tentar ir atrás delas, para devolver o objeto. Feliz em poder ajudar, ele se levantou e correu atrás delas. Elas já estavam no carro, então ele tentou chamar a atenção. Mas quando fez isso, as duas mulheres sentadas nos bancos da frente começaram a rir dele. Então a motorista pisou fundo, enquanto elas gritavam alguns insultos e mostraram o dedo do meio para ele pela janela. Digamos que Troubled Neighbor não ficou muito feliz com isso. Ainda em posse dos óculos, ele abriu uma das lixeiras do lado de fora do restaurante e os jogou lá dentro, antes de voltar para seu jantar. Alguns minutos depois, eis que o grupo de garotas volta à procura dos óculos perdidos. A garçonete apontou para Troubled Neighbor e as garotas foram até ele, perguntando onde ele havia deixado os óculos. A resposta? Eu coloquei ele na lixeira lá fora, depois que vocês mostraram o dedo do meio. As garotas saíram sem sequer se desculpar. Então, mais alguns minutos se passaram, e elas voltaram mais uma vez, perguntando em qual lixeira ele tinha jogado os óculos. Troubled Neighbor deu de ombros, mostrou o dedo do meio e continuou com seu jantar, que deve ter ficado muito mais saboroso com a doce dose extra de vingança. Mas e você? Sabe que tem um gosto ainda melhor do que a vingança? Ser o primeiro a ficar sabendo quando eu posto vídeos novos. Então aperte os botões de curtir e se inscrever. Senão eu vou ter que me vingar de vocês. Tô só brincando. Ou será que não? Enfim, vamos em frente. Vizinho vingativo. Se você já ficou acordado a noite inteira por conta de seu vizinho barulhento e antissocial, você sabe quão irritante isso pode ser. Mas algumas pessoas simplesmente não conseguem ficar sentadas, aguentando a situação. É claro que não. Elas contra-atacam. Como esse casal, que decidiu devolver exatamente na mesma moeda a barulheira feita pelos vizinhos do andar de cima, mas de um jeito teatral. Eu me pergunto se os vizinhos ficaram felizes com esses barulhos altos de passos às 4 horas da manhã. E então, nós temos o comediante canadense Matt O'Brien, que também estava sofrendo com o mesmo problema. Isso é, até ele perceber que conseguia se conectar com o alto-falante Bluetooth do seu vizinho irritante e tocar uma melodia que ele mesmo criou. Your music sucks. A lição aprendida? Nunca incomode um comediante canadense que mora no andar de baixo e que sabe tanto fazer música quanto invadir o seu sistema de som. Mas ninguém levou sua vingança tão a sério quanto o youtuber Matthew BR.
que inventou seu próprio dispositivo especial para se vingar automaticamente dos vizinhos quando eles começavam a fazer muito barulho. Ele prendeu o microfone na parede, construiu alguns circuitos elétricos e os conectou a 2 caixas de som gigantes. E assim, nosso amigo criou uma geringonça tecnológica insana. Todas as vezes que os vizinhos faziam barulhos altos o suficientes para atingir o nível vermelho no circuito por mais de 10 segundos seguidos, os alto-falantes começavam a tocar músicas super irritantes através das paredes. E parece que a invenção funcionou muito bem. Our neighbors are playing their loud music again, as you can probably hear. So I've got the system all set up here. Simplesmente genial. Mas eu não consigo deixar de pensar se não existe um terceiro vizinho escondido do lado de fora do apartamento, segurando um taco de beisebol. Entregador inconveniente. Era abril de 2022, quando um usuário do Reddit chamado SaltyWet247 voltava de um supermercado para sua casa, com várias sacolas pesadas de compras. Quando ele chegou ao prédio, o entregador estava do lado de fora de sua casa, com um carrinho cheio de pacotes. SaltyWet247 deixou o entregador entrar primeiro, enquanto ele olhava a caixa de correio. Mas o entregador foi direto para o elevador e começou a subir antes que o morador conseguisse acompanhá-lo, levando em conta que o apartamento de SaltyWet247 ficava no 7º andar e que ele estava carregando um monte de sacolas. Ele ficou bem incomodado, mas foi então que tudo piorou. O elevador parou no 4º andar e ficou lá, parado, por muito mais tempo que o normal. Ele então foi para o 5º andar e ficou lá por mais um monte de tempo. SaltyWet247 percebeu que o entregador estava deixando seu carrinho na frente da porta do elevador, enquanto distribuía os pacotes, impedindo qualquer pessoa de embarcar. Pior ainda, o elevador continuou subindo depois do 5º andar, parando por um bom tempo a cada vez. Nesse momento, SaltyWet247 ficou furioso. Quem aquele cara acha que é? Então, ele resolveu que iria se vingar. Depois de esperar o elevador subir até o 16º andar, o homem disparou a escada acima, apertando todos os botões do elevador em seu caminho, até que ele chegou em seu apartamento no 7º andar. Ele então ficou na escada esperando. O elevador passou por seu andar, e quando ele atingiu o 5º andar, SaltyWet247 começou a escutar os escandalosos insultos do entregador se propagando pelas paredes, enquanto o elevador parava pela 3ª vez seguida. Mas ainda assim, não tinha acabado. A única coisa que continuou subindo depois disso foi a pressão do entregador. Pedrada. Os moradores da Califórnia são famosos por fazerem algumas festas bem agitadas, mas nem todos que moram por lá estão sempre a fim de uma festa. A geóloga chamada Melissa Scruggs geralmente não se incomoda com o barulho, mas quando um grupo de estudantes na casa vizinha passou a noite inteira fazendo uma festa e por algum motivo decidiu colocar uma pedra imensa na frente do carro de Melissa, ela ficou bem furiosa. E foi realmente uma péssima ideia deixar essa moça irritada. Às 7h30 da manhã, em ponto, ela foi pra rua com seu triturador automático, que é basicamente uma grande e barulhenta furadeira automática. Não fazia muito tempo que os estudantes tinham ido dormir, e eles, com certeza, estavam com uma ressaca bem intensa. Melissa então colocou seus fones de ouvido, ligou a ferramenta e começou seu trabalho, triturando a pedra em pedacinhos, do jeito mais barulhento e agressivo possível. E esse não foi um trabalho rápido também. Ela ficou fazendo barulhos estridentes e incômodos na frente da casa de seus vizinhos por mais de 4 horas. E isso sim que é chamar a atenção. Finalmente ela terminou seu trabalho, sem qualquer arrependimento. A vingança de Melissa, sem sombra de dúvidas, foi esmagadora. Picolé suspeito. Ninguém gosta dos valentões da escola. Então, quando um deles recebe o troco que eles merecem, não tem nada mais satisfatório do que isso. E parece que um de nossos inscritos, chamado Luke KKL, também era atormentado por um valentão. E ele com certeza conseguiu entregar uma vingança pra lá de satisfatória. O valentão costumava andar pelo colégio, exigindo a comida de outros estudantes e ameaçando bater neles se não entregassem. Luke KKL já havia sido vítima do ladrão de comida várias vezes, mas um dia, depois de perder mais um lanche, ele decidiu que não aguentava mais a situação. Então, depois de voltar para a escola, ele fez o que qualquer outra pessoa enfurecida faria. É isso mesmo. Ele foi ao banheiro e fez um grande cocô. Ele então colocou um par de luvas e pescou a sua obra de arte e espetou no palito de picolé. Ok, talvez nem todas as pessoas com raiva fariam algo assim. Mas enfim, ele prensou o seu torpedo para que ele ficasse parecido com um picolé. Derreteu um pouco de chocolate em uma vasilha e mergulhou a sua escultura para encobrir o cheiro. Acho que você consegue imaginar o que aconteceu a seguir. Nosso herói deixou a gororoba fedorenta no congelador durante a noite, para endurecer. E quando o dia seguinte finalmente chegou, Luke KKL levou o seu picocolé para a escola. E foi tiro e queda. Quando a hora do lanche chegou, o valentão caminhou direto para ele, com um brilho bem triunfante em seus olhos. Então, sem hesitar, Luke KKL lhe entregou a trufa de bumbum congelada. O valentão sorriu, deu uma grande dentada no picolé e vomitou tudo na roda, para todos os lados. Luke simplesmente começou a rir sem parar, e o valentão saiu correndo e chorando. Infelizmente, Luke KKL acabou sendo expulso da escola.
Mas você pode apostar que aquele valentão nunca mais roubou a comida de ninguém. Convencer uma pessoa a comer cocô pode ser difícil, a não ser que você cubra ele com chocolate. A chave da vingança. Se você encontrar uma chave perdida em um chaveiro com um número de telefone, você ligaria para esse número para devolver a chave para o seu dono, não é mesmo? E quando Emily McCardle, de Liverpool, na Inglaterra, encontrou uma chave assim, ela fez exatamente isso. No entanto, ela ficou surpresa ao descobrir que a pessoa do outro lado não estava nem um pouco feliz em ouvir a sua voz. Acontece que a chave era parte de uma pegadinha elaborada, projetada para se vingar desse proprietário de apartamento. Na verdade, aquela chave não pertencia ao tal Jeff, e sim, era uma chave falsa, com o seu número de telefone escrito, para enganar as pessoas como Emily a ligarem repetidamente para ele. E quem quer que tenha plantado essa chave, também distribuiu várias outras, todas com nomes diferentes, mas com o mesmo número de telefone. Parece que Jeff, ou qualquer que seja o seu nome de verdade, tinha um ex-colega de trabalho com quem ele tinha um desentendimento. Então o colega começou a espalhar essas chaves em todos os lugares possíveis. E isso não é tudo. Acontece que essa pegadinha vingativa estava acontecendo no mundo inteiro, como parte de uma trend viral no TikTok. Eu não sei o que uma pessoa tem que fazer para merecer isso, mas deve ter sido bem ruim. Eu recomendo que você tente resolver as coisas cara a cara, no entanto. Afinal, a comunicação é a chave do sucesso. República da Vingança. Quando você tem que viver na mesma casa com outras pessoas, desentendimentos irão acontecer. Isso é meio que inevitável. Mas alguns colegas reagem a essas rixas de um jeito um pouco mais passivo-agressivo do que outros. Um cara vivia com um colega que tinha o hábito de colocar o rolo de papel higiênico do lado errado. Então um dia, ele pediu que ele colocasse o rolo do lado certo. Mas quando ele precisou usar o banheiro mais tarde, foi isso que ele encontrou. Será que essa reação do colega de quarto foi um pouco exagerada? É bem provável. Mas eu acho que você só tem que deixar as coisas rolarem. Mas enquanto isso, outra pessoa se vingou de seu colega de quarto, ladrão de comida, avisando pra ele que tinha sobrado uma fatia de pizza. Só que, bom, faltava uma fatia nessa fatia, se é que você me entende. Eu não vou mentir, eu ainda teria comido a pizza. No entanto, de todos os desentendimentos de companheiros de quarto, os piores com certeza acontecem entre os casais. E um desses casais teve uma discussão em 2013. Então, um deles decidiu se desculpar, fazendo uma marmita muito especial pro outro. Um delicioso sanduíche de presunto, queijo e plástico. Ah, sim. Então, no fim das contas, não era uma desculpa, e sim um dane-se bem passivo-agressivo. Existem pessoas que chamam o queijo industrializado de queijo de plástico, mas isso foi um pouco literal demais. Golpeando o golpista. Infelizmente, existem muitos golpistas pelo mundo, e eu mesmo já caí em alguns deles. Mas de vez em quando, eles recebem exatamente o que merecem. Como o mau caráter que tentou enganar o usuário do Reddit, chamado Drunken Black Sheep, para conseguir $1.500 do seu dinheiro suado. Drunken Black Sheep tinha pouco mais de 20 anos na época, e em suas próprias palavras, ela tinha a aparência de uma doce gatinha e uma eterna cara de bebê. Por conta disso, apesar dela ter bastante conhecimento sobre carros, os mecânicos sempre assumiam que ela era totalmente ignorante sobre o assunto. Bom, um dia, ela estava em uma oficina para uma troca de óleo, quando um dos mecânicos ofereceu para fazer uma revisão gratuita de seu carro. Depois disso, ela jurou de pé junto que o carro estava numa situação tão precária que poderia quebrar a qualquer momento. Para provar o seu ponto, ele mostrou o filtro de ar do carro, que estava cheio de graxa velha, sujeira e insetos mortos. Mas a garota sabia que seu veículo estava perfeitamente bem, e ele mesmo tinha trocado o filtro de ar, literalmente no dia anterior. Então, o malandro tinha colocado toda aquela sujeira no filtro por conta própria, para tentar assustá-la. De repente, um plano malicioso se formou na cabeça de Drunken Black Sheep. Em vez de repreender o mecânico na hora, ela resolveu entrar no jogo, fingindo não entender nada de carros, e agindo como se estivesse muito preocupada. Ela então ligou para o seu pai, que também é mecânico, e fez com que ele participasse também. Todos na oficina já estavam prestando atenção, enquanto a mulher chorava ao telefone, reclamando de quanto dinheiro ela teria que gastar. O mecânico mal conseguia conter o seu sorriso malicioso. Mas então, do nada, a expressão de Drunken Black Sheep mudou, e ela começou a gargalhar. O sorriso do mecânico logo deu lugar para sua cara de espanto, e então a mulher colocou seu pai na viva voz, e ele também estava rindo. Pegando o filtro de ar nas mãos, Drunken Black Sheep anunciou que ela mesma tinha trocado a peça no dia anterior, e que o mecânico era um belo de um golpista. Ela continuou rindo, arremessou o filtro de volta pro rapaz e mandou que ele limpasse toda a sujeira, para que ela pudesse ir embora. Agora todo mundo, incluindo todos os outros clientes, estavam dando risada. Quer dizer, todo mundo menos o mecânico, que ficou vermelho como um tomate. Sem dizer uma palavra, ele pegou o filtro e fez o que havia sido mandado. Depois de reinstalar o filtro limpo, Drunken Black Sheep dirigiu para casa. Isso é que eu chamo de ser atropelado pelo karma. Tirando o lixo.
Se você já trabalhou em um restaurante, você sabe bem que todo mundo precisa fazer a sua parte para que toda a operação não pegue fogo. Literalmente falando. Dito isso, a usuária do Reddit, chamada Helena247, trabalhava em um restaurante com uma colega que aparentemente não sabia disso, ou só devia ter preguiça mesmo. Enfim, a sua colega sempre chegava atrasada, de ressaca ou sequer ia trabalhar. E quando ela aparecia, sempre trazia junto de si uma pilha de louça suja, que ela deixava na pia, para que outra pessoa tivesse que lavar. Além disso, ela costumava deixar canecas com resto de café espalhadas, até que estivesse estragado. E quando alguém chamava sua atenção por isso, ela colocava as canecas perto do lavador também. Depois de passar semanas limpando a bagunça de sua colega preguiçosa, Helena finalmente chegou ao seu limite. Um dia, ela chegou ao trabalho e foi recebida pela grande e nojenta pilha de louças fedorentas na pia. Mas dessa vez, Helena sabia o que fazer com tudo aquilo. Sem hesitar, ela juntou tudo e jogou direto dentro da lata de lixo, quebrando cada peça de maneira satisfatória. É seguro afirmar que a colega de trabalho preguiçosa parou de levar a sua louça suja para o trabalho depois disso. E além de ser forçada a limpar as suas próprias louças, espero que ela tenha limpado a sua cara de pau também. Férias permanentes. Todo mundo ama a praia, não é mesmo? E mesmo que você não curta a areia, quem não adora o sol e o mar? No entanto, acho que eu não gostaria de uma praia dentro da minha casa. Então eu não consigo nem imaginar como o dono desse quarto reagiu ao voltar de férias e descobrir que seus colegas tinham transformado o seu quarto nisso aqui. O rapaz em questão tinha ganho a sua viagem e passou meses se gabando disso, ao ponto de irritar seus colegas. Eles então decidiram que o rapaz deveria ficar de férias permanentes. Eu tenho que ser sincero, apesar de ter sido mesquinho pra caramba, a quantidade de esforço investido em fazer isso é, sem sombra de dúvidas, impressionante. E fala sério, o quarto ficou mais bem arrumado do que estava antes. E dito isso, eu não consigo pensar em nenhum jeito eficiente pra tirar toda essa areia do quarto. E eu não ficaria surpreso se esses caras passassem anos encontrando vestígios de areia por toda a casa. Será que valeu a pena? Eu não sei, mas com certeza foi um esforço incrível. Vingança mascarada. Apesar da pandemia do Covid-19 ter feito uso de máscaras obrigatório, em 2013, era estranho ver alguém usando uma dessas, a menos que você vivesse na Ásia, onde eles vêm usando máscaras em público há anos. A usuária do Reddit, chamada Nashiwa, não morava na Ásia e, infelizmente, havia sido recentemente diagnosticada com múltiplos cânceres. A quimioterapia a deixava bem fraca e confinada em um hospital, na maior parte do tempo. Mas nas raras ocasiões em que ela podia sair, ela tinha que usar uma máscara para se proteger. Bom, em um desses dias, Nashiwa passeava em um shopping local, quando se sentou em um banco para descansar. De repente, um adolescente se aproximou e começou a zoar com ela, sem qualquer motivo aparente. Se bem que zoar seria um eufemismo. Ele disse que ela estava contaminada com a peste e que ela estava colocando as outras pessoas em risco. E foi longe o suficiente a ponto de dizer que ela tinha que morrer. Caramba, esse sim parece um garotinho bem mal educado. Sem acreditar, Nashiwa se levantou, o que só serviu para incentivar o pirralho a se aproximar ainda mais. Mas quando ele ficou a poucos centímetros dela, Nashiwa abaixou a máscara e tossiu 2 vezes na cara do garoto, seguido de um pequeno ups, e o efeito foi imediato. O menino ficou pálido como um fantasma, de queixo caído, e depois de alguns segundos, ele saiu correndo. Nashiwa se sentou mais uma vez e saboreou esse momento. Apesar da máscara, não tinha como mascarar o doce sabor da vingança. Caos no estacionamento. Se você tem um carro e acabar vacilando com alguém, fique bem esperto, porque parece que um jeito popular de se vingar de pessoas é estragando seus preciosos automóveis. Mas você pode evitar esses problemas simplesmente decidindo não estacionar como um idiota. Como, por exemplo, esse cara aqui, que cometeu o erro de estacionar em 2 vagas ao mesmo tempo. E caso não tenha ficado claro o que é isso, essa é uma grande caçamba de lixo, que foi enrolada junto do carro com plástico filme. E parece que o dono desse outro carro cometeu o mesmo erro. Se bem que a punição aqui foi muito mais severa. É isso mesmo. Alguém conseguiu virar o pequeno carro compacto de lado, para que ele ocupasse apenas uma vaga. Isso foi bem literalmente um dedo do meio na cara desse idiota. Mas as vinganças automobilísticas não são uma exclusividade para os que estacionam mal. Quando o homem teve a brilhante ideia de trair a sua namorada, ela resolveu dar o troco de um jeito bem sanguinário. Ela investiu uma grana pesada em uma imensa quantidade de absorventes higiênicos e cobriu totalmente o carro do ex-namorado com eles. Isso que eu chamo de ter sangue nos olhos. Cuidado com o que você deseja. Por mais triste que possa ser, a morte é uma parte natural e inevitável da vida. E se você trabalhar bastante, pode ser que no fim de sua vida, você tenha acumulado uma quantidade bacana de bens para distribuir para quem você quiser. O avô do usuário do Reddit, GamerNerd93, já tinha se preparado para esse momento e deixou seu testamento registrado em 1998. A casa onde ele viveu com a esposa deveria ser vendida, junto com todos os outros bens. E o dinheiro deveria ser dividido igualmente entre o pai, a tia e o primo de GamerNerd93. E isso era bem justo, já que os 3 haviam sido criados pelo casal desde pequenos. Mas o problema é que desde que o testamento foi registrado, o pai do GamerNerd93 ficou exigindo que a maior parte do dinheiro fosse diretamente para ele. Mas por quê?
Bom, ele não tinha nenhum bom motivo, além da ganância em herdar o que era seu por direito. Mas enfim, pulando para março de 2022, quando esse homem ganancioso fez uma viagem de 10 horas até a casa do vovô apenas para ter a velha discussão mais uma vez. A essa altura, ninguém mais aguentava aquela palhaçada. Então o vovô decidiu que era hora de agir. Gamer Nerd 93 recebeu uma ligação enquanto seu pai viajava. Do outro lado era seu avô, informando que agora os bens seriam divididos em 7 partes, incluindo Gamer Nerd 93 e sua irmã também. Isso significava que seu pai, além de não ficar com a maior fatia da herança, ainda ia acabar com uma porção bem menor do que antes. Haha! Ahá! Acho que isso nos mostra que quem muito quer, nada ganha. Ainda mais quando se trata da herança desse vovô vingativo. Lixo de gente. Ok, por onde eu começo? Se você achou que as histórias até agora foram insanas, saiba que nenhuma delas se compara com essa daqui. O usuário do Reddit chamado Donut Clouds vivia numa vizinhança tranquila na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ou pelo menos era tranquila, até que uma vizinha de merda se mudou pra lá. E com vizinha de merda, eu quero dizer do tipo que escuta música ruim super alto o dia todo, fuma sem parar, mesmo estando grávida de 9 meses, e é de maneira geral bem chata. Mas o pior de tudo, no entanto, foi quando ela começou a jogar os seus sacos de lixo no quintal de Donut Clouds. Isso por si só já é bem ruim, mas a regra da vizinhança a respeito do lixo dizia que tudo deve ser colocado dentro de um tipo específico de saco roxo, caso contrário, não seria coletado. Bom, a vizinha de Donut Clouds, vamos chamá-la de Suzy por enquanto, não queria ter que pagar uma pequena diferença de preço pelos sacos especiais, então os sacos arremessados no quintal de Donut Clouds não seriam coletados. Quando Donut Clouds tentou reclamar, ela apenas deu risada. E os policiais também não pareceram se importar muito. E isso se estendeu durante meses, com Donut Clouds sem outra opção a não ser comprar o dobro de sacos roxos para embalar o lixo de Suzy, além do seu próprio. Mas isso não podia continuar para sempre. Aquela vizinhança era relativamente barata, e Donut Clouds sabia que apesar dele ser o proprietário de sua própria casa, Suzy não passava de uma locatária. Foi então que um plano diabólico começou a se formar. Donut Clouds conseguiu o telefone do senhorio de Suzy, ligou para ele e se ofereceu para comprar a casa ao lado por um valor acima do mercado. O proprietário aceitou na hora a oferta. Então, a próxima coisa que Donut Clouds fez foi andar até a cerca onde Suzy costumava arremessar o lixo e entregar a ela uma sonora nota de despejo. A mulher não gostou nada disso. Mas não importava o quanto ela protestasse, ela não podia brigar contra a lei. 31 dias depois, Suzy se foi, e Donut Clouds tomou posse de seu novo pedaço de terra. Caramba, ele realmente foi longe para jogar o lixo fora, em todos os sentidos possíveis. Acho que é isso. Chega de vinganças passivo-agressivas por hoje. Eu já vi coisas demais. Mas e você? Qual dessas vinganças foi a sua favorita? E você tem alguma outra história assim que gostaria de compartilhar? Talvez elas possam aparecer no próximo vídeo da série. Então diz aí pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!